Shalom, tudo bem? Vamos começar hoje uma nova e intrigante série que diz respeito à Bíblia. Esta série é sobre David, é David mesmo a pronúncia, e Jonatas, ou Yehonatan. Mas observe bem, eu preciso fazer dois alertas aqui seríssimos sobre esta série. A primeira é que esta série, por favor, esta série não aborda questões de existência ou não de personagens. Aqui eu não estou abordando a questão se existiu Davi, Jonatas, Saul ou quem quer que seja. Não é esta a questão. Aqui eu vou abordar o relato escrito, o relato histórico, o relato que está lá escrito, as letras, tá? Esse é o objetivo da série. E o outro alerta é: se você dá um dane-se para o contexto e você acha que contexto é malabarismo, eu vou pedir encarecidamente a você que saia do vídeo. Não assista esta série para evitar que você escreva bobagens nos comentários, tá bom? Então, para os que aceitam a Bíblia, a Escritura, e querem entender essa parte e aceitam que existe um contexto, porque existe contexto em todos os escritos do mundo, menos na Bíblia. Então, para você que aceita o contexto, eu vou te dar o contexto. Para entender a história de David e Jonatas, o primeiro passo que devemos fazer, obviamente, é ler o texto, mas entender o motivo pelo qual aconteceu a história. Já que você tem uma Bíblia, eu vou pedir para você encarecidamente que abra em 1 Samuel ou 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, e vamos ler juntos. E o Eterno disse a Samuel: até quando te enlutarás por Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e te enviarei a Ishai, Jessé, de Betlehem, Belém, né? Porque vi que entre os seus filhos há um rei para mim. Versículo 2. E Samuel disse: como irei eu? Se Saul o ouvir, me matará. E o Eterno disse: toma uma bezerra nas tuas mãos. E disse: vim para sacrificar para o Eterno. E convida Ishai para o sacrifício. Versículo 3. E eu te farei saber o que deverás fazer, e me ungirás a quem eu te disser. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso hoje é a maneira mais fácil de você fazer isso, aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$5 mensais, e os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Então, para começo de conversa, o motivo da introdução de David na história é um motivo estritamente político. Para quem não sabe, eu detesto falar de política. Por isso, fazer esse vídeo aqui é extremamente difícil para mim. Quando se fala em política, dá vontade de pegar um jato e ir para outro planeta até essa coisa acabar. Mas, como é
política dentro da Bíblia, eu consigo falar com uma determinada naturalidade. Agora, vou fazer uma observação logo nesse texto. A palavra aí, até quando te lutarás, pelo menos na minha versão, se você tiver uma versão diferente, você pode botar aí. Te lutarás, aqui é mite avel. Avel ou aval é a palavra usada aí. E ela é estritamente usada para prantear, no sentido de realizar cerimônias. Realizar cerimônias de lamentação. Como Samuel é um sacerdote, era exatamente isso que ele estava fazendo. Não é lutar-se no sentido que nós conhecemos. Ficar de luto num cantinho, quase com deprê. Não é isso. Eram cerimônias de lamentações. Ele estava fazendo algum tipo de cerimônia e isso foi visto. Então ele foi alertado: até quando você vai fazer essas cerimônias? E aí o termo é avel. É diferente do termo de Breshit, lá de Gênesis capítulo 6. Lá o termo é nehem. Nehem. Aqui é aval. Então é a primeira observação. O contexto do texto aqui está indicando que o problema era político de Saul e o problema de Samuel era um problema sacerdotal. Este é o contexto inicial. O governo de Saul estava desgastado. Saul foi o primeiro rei realmente constituído por um líder, que era Samuel, com a missão de livrar definitivamente Israel de seus inimigos. Isso veio logo após vários juízes fracassarem neste objetivo. Esse cargo de Saul era o cargo linha de frente do combate. Ele é o rei, ele que tem que tomar a dianteira. Isso nós vemos no decorrer do livro. Se ele falhasse, não poderiam mais continuar com um ciclo de domínio estrangeiro em suas terras. Isso aconteceu na época dos juízes, domínios estrangeiros. Então o cenário todo era político, não era cenário religioso. Não era um cenário que tinha a ver com algo particular do povo, era um cenário político, estritamente político. Então Davi foi ungido rei, segundo o restante do capítulo 16 aí que nós lemos, né, de 1 Samuel. E no versículo 14 de 1 Samuel 16 diz: e o Espírito do Eterno, assim está na tradução, se retirou de Saul. E se retirou de Saul, o Espírito do Eterno. E um mau espírito da parte do Eterno passou a atormentá-lo. O governo de Saul foi muito conturbado. E este versículo 14 diz que ele começou uma interferência psicológica em Saul. Isso aqui é uma interferência psicológica. Se você se colocar no lugar de Saul, onde praticamente cada passo que ele deu tinha um cara chamado Samuel dizendo: olha, você agiu assim, você agiu assado, corrigindo o tempo todo, você vai entender o que é interferência psicológica, que a escritura vai usar como espírito mau e etc, e as pessoas vão levar isso ao pé da letra. Começou a interferência psicológica. No capítulo 16 ainda, no versículo 18, foi recomendado para ele, e respondeu um dos moços, dizendo: eis que vi um filho de Ishai de Betlehem, que sabe tocar, e é valente, e homem guerreiro, e prudente em palavras, e de boa aparência, e o Eterno está com ele. Como era esse homem? Segundo esse versículo, primeiro, sabe tocar. Segundo, é valente. Terceiro, homem guerreiro. Quarto, prudente em palavras. Quinto, boa aparência. E sexto, o Eterno está com ele. Então foi recomendado um homem com estas características. Agora compare com Saul.
1 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quish de Aviel, neto de Tseror, bisneto de Behorat Ben-Afiar, o filho de um ilustre benjaminita, um homem valente. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem tão belo que não havia entre os filhos de Israel outro mais belo que ele. Dos ombros para cima, sobressaía-se em sua altura, frente todo o povo, belo e diferente de todo o povo, um benjaminita de ilustre descendência. Compare também a questão do efeito da música com Saul. Compare as características de Saul e de David. E vamos tecer o contexto de acordo com o que está escrito. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 4. Versículo 4. E te cumprimentarão, e te darão 2 pães, e tomarás da sua mão. Depois virás à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando lá chegares, na cidade, encontrarás um grupo de profetas, descendo do altar elevado e trazendo diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles profetizarão, e o Espírito de Deus repousará sobre ti, e profetizarás com eles, e te transformarás em outro homem. Te transformarás em outro homem. Versículo 7, do mesmo capítulo 10 de 1 Samuel, diz: E quando te vierem estes sinais, faz o que achar a tua mão, porque Deus está contigo. Versículo 8: E tu descerás diante de mim ao Gilgal, ou Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar ofertas de elevação e para oferecer oferendas de paz. E esperarás por 7 dias, até que eu venha a ti e te faça saber o que hás de fazer. E assim que ele virou os ombros para se afastar de Samuel, Deus transformou o seu coração, e todos os sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então, se você comparar Saul com David, você vai ver que ambos tinham praticamente as mesmas características. E onde é que entra Jonatas na história? Ainda não vimos Jonatas. Até aqui, as coisas estão acontecendo entre Saul e David. A primeira batalha de Saul foi contra Nahash, o Amonita. Capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 1. Então Nahash, o Amonita, subiu e sitiou Javés-Gileade. E disseram todos os homens de Javés a Nahash: Faz conosco aliança e te serviremos. E aí o texto continua. E Samuel, depois das batalhas de Saul, resolveu renovar o reino ali em Gilgal. Capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 14, diz: E Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então você percebe que tudo aqui está girando em torno de uma política, em torno do restabelecimento da paz entre o povo, não entre os povos, entre o povo, no povo, a paz do povo. E aí, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1 e 2, é que vão começar os problemas. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Saul tinha estado 1 ano em seu reinado. Quando reinava 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Desses,
2.000 estavam com Saul em Mirmás e na montanha de Bet-El, e 1.000 estavam com Jonatas na planície de Benjamim, e o resto do povo enviou cada um para a sua tenda, cada um para a sua casa. Saul dividiu o povo e deixou 1.000 homens com Jonatas, seu filho. Aqui começam os problemas. Este homem político começou a revelar suas principais características. Não eram externas, eram características internas. Lembre-se, ele estava completando já 2 anos. Então muita coisa foi observado nele. Você acha que a Bíblia vai narrar cada passo de cada dia, de cada personagem? Se fosse assim, eu acho que até hoje estaria escrevendo. Vamos lá, capítulo 13, versículo 8. E esperou por 7 dias, lembra que Samuel falou que 7 dias? E esperou por 7 dias, até o prazo que Samuel havia determinado. Porém, Samuel não veio a Gilgal, e o povo começava a se dispersar dele, de Saul. Então Saul disse: trazei-me a oferta de elevação e as oferendas de paz. E ofereceu a oferta de elevação. Assim que ele acabou de oferecer a oferta de elevação, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. 2 principais características de Samuel são expostas agora no texto: impaciência e desobediência. Ele perdeu a concentração. Depois de um período como os Juízes, em que o povo demonstrou muita falta de concentração, cabia ao rei estabelecer se concentrar no que está fazendo. Ele perdeu. Até aqui, o que é que Jonatas, filho de Saul, estava observando em 1 ano de reinado do seu pai? Ele ia completar 2 anos. Mas já tinham se passado, 1 ano e meio. Até aqui, o que Jonatas tinha observado? O que é que você acha que Jonatas estava observando? Coloca nos comentários. Diante de todo esse cenário político, da desobediência, Samuel como sacerdote e o seu pai, o pai de Jonatas, acabou de fazer o papel de sacerdote. O que Jonatas está observando? No próximo capítulo, nós vamos começar a enxergar o que Jonatas enxergava, para então começarmos a entender qual é a visão de Jonatas em relação a Davi. Eu tenho certeza que se você gosta da Bíblia, gosta de contexto, você vai ter uma surpresa. Mas essa surpresa está reservada para os próximos capítulos. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Não esqueça de conferir se você está inscrito ou não. Se não tiver, você pode se inscrever e deixar o seu like e comentar abaixo. Esta era a visão de Jonatas em relação a seu pai. Esta era a visão de Jonatas em relação a seu pai. E aí você pode descrever o que você acha, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Shalom.